do Cruzeiro para o duelo diante do Coimbra. É isso, Samuel Venâncio, boa noite. Boa noite, alô Nação Azul, alô amigos ligados no apito final da Itatiaia. Estamos chegando para falar do Cruzeiro aqui na Rádio de Minas, depois da vitória sobre o Boa Esporte, mas agora já pensa no duelo de quarta com o Coimbra. Daqui a pouco todos os detalhes na sequência do apito final. Vai falar também com a gente o estreante do último domingo, o volante Rômulo, que veio da Itália para reforçar a equipe celeste. Daqui a pouco todos os detalhes na sequência do apito final. Antes, a vitória sobre o Boa Esporte, Cruzeiro no G4, e o estreante do último domingo, o volante Rômulo, fala aqui no apito final sobre este triunfo conquistado e a reestreia com a camisa celeste. Fala, Rômulo. Foi bom, um ótimo jogo. Estava depois de 6 meses parado, né? Fazer meus primeiros 30 minutos depois de 6 meses, não é fácil. Mas a gente conseguiu impostar bem o jogo no primeiro tempo, a gente criou muitas oportunidades, fizemos um bom gol ali com o Sobis. No segundo a gente tinha que cadenciar um pouco mais, né? Mas a gente tem bastante meninos novos, né? Que vão aprender ainda. E a gente tem que dar esse apoio para eles, para que a gente consiga estar em vantagem, segurar um pouco mais. Mas no geral foi uma atuação boa. Lógico que a gente tem que melhorar muito, principalmente a fase de finalização. Mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. Rômulo fez ainda uma avaliação da estreia com a camisa do Cruzeiro em termos da experiência que ele traz do futebol europeu e como aliar isso à juventude que tem na Toca da Raposa 2. Eu acho que assim, quando a gente está em campo, né, num grupo, não importa se você tem 10 anos de Europa ou um jogo como profissional, ali todo mundo tem que se ajudar. Lógico que a gente procura, dentro daquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos, né, passar um pouco mais de tranquilidade, assim como o Fábio, que vem falando atrás, o Manuel, a gente ali no meio campo, o Sobis no ataque. Eu acho que a gente está mesclando bem essa experiência com a juventude. Tem tudo para ser um caminho muito vitorioso. Muito bem, tá aí o Rômulo conosco aqui no apito final da Itatiaia. O Rômulo que deve ganhar mais minutos na quarta-feira diante do Coimbra. O Cruzeiro joga no Independência às 5:30 da tarde. Hoje teve a reapresentação na Toca, aquele trabalho mais leve para os titulares, e os reservas foram a campo com algumas novidades. O William Potker voltando a treinar com bola, ele que ficou fora do banco contra o Boa Esporte por causa de um incômodo no tornozelo, e o zagueiro Léo. O Léo reapareceu na Toca depois de um bom tempo se tratando nos Estados Unidos, um edema no joelho, e o Léo, ele agora vai ser avaliado pelo Departamento Médico do Cruzeiro, que vai passar a próxima etapa na recuperação do atleta. Quem ficou fora? O Eduardo Brock, zagueiro. Ele teve uma entorse no tornozelo e o Brock dificilmente vai atuar na quarta contra o Coimbra. E com isso, para a vaga do Manuel, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Felipe Conceição, ou ele vai escalar o jovem Paulo, ou vai escalar o jovem Everton. O Everton já jogou nessa temporada, o Paulo ainda não, para formar ali a dupla de zaga com o Ramon. A definição na manhã desta terça na Toca da Raposa 2. Deixa eu dar um recado agora. Estiveram na porta da Toca da Raposa 2, cobranças à diretoria, comissão técnica, jogadores, e falando principalmente para o Cruzeiro ter uma grande atuação no clássico de domingo contra o Atlético. É o jogo que vem depois do Coimbra. Daqui a pouco eu volto, hein, com mais Cruzeiro aqui no apito final. Tá combinado, Samuel, daqui a pouco você volta, 11 horas com mais 20 minutos, apito final pela Itatiaia, e agora o nosso Alexandre Simões. É hora de opinião aqui no apito final. Para o Cruzeiro é fundamental pensar primeiro no jogo contra o Coimbra, para depois viver o clássico contra o Atlético. Alexandre, boa noite, um abraço. Álvaro, isso é o ideal, sem dúvida nenhuma. Um abraço a você, os ouvintes do apito final. O Cruzeiro ainda briga por vaga na semifinal do Campeonato Mineiro. Já não disputou essa fase na temporada 2020. Seria um vexame 2 anos seguidos sem o Cruzeiro ser semifinalista do estadual. E o jogo contra o Coimbra, neste ponto de classificação às semifinais, vale muito mais para o Cruzeiro do que o clássico. O torcedor pode achar que eu estou louco, mas o Cruzeiro tem muito mais chance de vencer o Coimbra, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Mineiro, do que o Atlético, que é o melhor time da competição. Então, se a gente pensar exclusivamente na garantia de uma das 4 vagas nas semifinais do Campeonato Mineiro, esse jogo de quarta-feira contra o Coimbra vale demais para o Cruzeiro.
qualquer tropeço contra o time que é penúltimo colocado da competição seria um desastre. No clássico de domingo, o Cruzeiro entra numa condição desfavorável, porque o favorito é o Atlético, e acredito que ninguém duvida disso. Então o Cruzeiro está correto. Pensa no Coimbra com muita seriedade, porque conquistar os 3 pontos serão fundamentais. Aí passa a viver o grande desafio da temporada até agora, que é o clássico de domingo contra o Atlético. E para completar um pouco mais, Nação, junto aí com a Rádio Itatiaia trazendo aí o apito final, o Cruzeiro Nação está aí em busca de novos reforços. E ele chegou a consultar o Gabriel Xavier, jogador de 27 anos, que chegou a passar pelo Cruzeiro entre 2015 e 2016. O jogador hoje defende o Nagoya Grampus, do Japão. É um jogador que se interessa muito pelo Cruzeiro, principalmente que é um jogador de meio campo. Apesar que o jogador ganha acima do teto salarial, ele chegou a ser consultado pelo Cruzeiro. Já no Japão, aí, há 5 temporadas, né? O Gabriel Xavier tem bons números, né? Lá no Japão, com o time do Japão. Desde 2017 já foram 115 partidas e 22 gols marcados. A equipe asiática aí comprou o jogador em 2018 por cerca de 3 milhões. Naquela época ali, o Cruzeiro chegou a ganhar um percentual dos direitos econômicos do jogador por 4 milhões. A sua passagem pelo Cruzeiro Nação foi rápida. Ele chegou a entrar naquela época em 26 vezes, né, em campo pelo Cruzeiro, e chegando a marcar um único gol. É um jogador que cairia bem nessa equipe do Cruzeiro no momento. Apesar do teto salarial, o Cruzeiro talvez não consiga trazer o jogador por esse fator, mas que possa ser um grande reforço, possa ser. Então, Nação, se você chegou até aqui, já vai deixando seu like aí no vídeo, que é muito importante para o canal. E para aqueles que ainda não é inscrito, que possa estar se inscrevendo no canal Unidos pelo Cruzeiro.